Eu já falei de Deus, de Cristo, diversas vezes neste capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E nunca me canso de falar de Jesus a partir deste texto. Deve ser pelo fato do Evangelho de Lucas ser um livro bastante diferente dos demais evangelhos. O Evangelho segundo o relator Mateus é um evangelho escrito por um judeu que era um coletor de impostos, mas creu em Jesus, passou a ser um dos discípulos de Jesus e apresenta Jesus como rei. O Evangelho de Marcos é bastante interessante também. Ele também linhagem de povo judeu, mostra Jesus como Senhor. E o Evangelho de João, discípulo amado de Jesus, também judeu, mostra Jesus como Deus. Jesus acima de rei, acima de Senhor, acima de qualquer outra coisa que possamos dizer a seu respeito. Jesus é Deus. E esse é o propósito da escrita do Evangelho de João, quando ele escreve aos seus irmãos. Mas o Evangelho, segundo escreveu Lucas, um doutor convertido, torna-se peculiar porque ele foi escrito por um gentio convertido. E é o único livro na Bíblia que você vai encontrar escrito por um gentio convertido. Ele não era judeu, nem filho de judeu, era apenas um gentio inteligente, médico, que se converteu a Cristo e que decidiu fazer um relato de tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus realizou e tudo aquilo que os apóstolos também realizaram. O livro de Lucas, juntamente com o livro de Atos, antes da canonização, fazia parte de um só livro, mas depois os irmãos, os pais da igreja, decidiram, por orientação do Espírito Santo, dividir este livro em dois, separando aquilo que falava do nascimento, infância, ministério, morte e ressurreição de Cristo, separando estes relatos daquilo que era propriamente ações dos apóstolos. Por isso que o livro Atos dos Apóstolos nada mais é do que ações dos apóstolos, trabalhos que os apóstolos realizaram movidos pelo Espírito Santo. Então, o Evangelho, segundo o relator Lucas, é um Evangelho que mostra Jesus como, por isso que se identificamos mais com ele. Porque quando encontramos um Jesus como rei, à primeira vista, Jesus é rei, mas quando encontramos Jesus como rei, pecadores como somos, talvez fiquemos com medo. Quando apresentamos Jesus como Senhor sobre todas as coisas, e Ele é Senhor sobre todas as coisas, talvez Ele nos assuste. E apresentando Ele como Deus, pior ainda, porque como Deus Ele tem fúria contra o pecado, e todo pecado deve receber a justa ira. Mas quando apresentamos um Jesus como Salvador, parece que a gente se identifica mais, porque somos carentes de um Jesus que também nos salva e nos liberta do pecado. E é por isso que neste Evangelho encontramos várias vezes Jesus dizendo que não veio para os bons, que não veio para os que estavam sadios, mas ele veio para os que estavam enfermos, ele veio para os que estavam perdidos. E todo o livro da Bíblia, todos os 66 livros da Bíblia, eles foram escritos com um propósito. Nenhum livro da Bíblia foi escrito a esmo, ao acaso, como se um
um escritor da Bíblia não tivesse o que fazer, estava lá no dia de sol, procurou uma sombra, debaixo de um pé de coco, pegou um coco, abriu, disse, oh, coisa boa, sombra e água fresca, mas eu estou enfadado, não fazer nada, eu vou escrever aqui alguma coisa. Não, todos os livros da Bíblia foram escritos com um propósito. O Pentateuco, composto com cinco primeiros livros, Moisés escreveu, orientado pelo Espírito Santo, para deixar registrado de como Deus trouxe a existência ao mundo e a raça sua eleita, o povo de Israel, e como a partir desta raça todas as coisas vieram a acontecer. Então todos os livros da Bíblia foram escritos com um propósito não diferente do Evangelho segundo relatou Lucas. E por que Lucas escreveu este livro? Porque ele estava querendo tirar dúvida de um grande amigo seu, que ele denomina como Teófilo. E não sabemos quem era este Teófilo, apenas que talvez fizesse parte da autarquia romana, do Império Romano, e que era muito amigo deste gentio convertido, Lucas. E Lucas parece que observa que este Teófilo tinha algumas dúvidas acerca de quem era Jesus. E ele decide fazer este tratado através de várias investigações, de uma investigação séria. Ele procura saber, através de várias pessoas, quem foi Jesus, como Jesus nasceu, em que momento Jesus nasceu na história, o que foi que Jesus pregou, o que foi que Jesus fez através da sua morte na cruz do Calvário, o que foi que Jesus realizou após a ressurreição e o que foi que aconteceu depois do evento do Calvário, que foi o surgimento da maior instituição já posta por Deus aqui na terra, chamada Igreja de Deus, a coluna e firmeza da verdade. Então Lucas, ele se debruça nesses fatos históricos acerca de Jesus Cristo para esclarecer ao seu amigo Teófilo toda a verdade, porque parece que Teófilo estava com alguma dúvida acerca de quem era Jesus. E dentre todos os relatos, Lucas registra, só Lucas registra este fato de que Jesus, aqui no capítulo 15, estava em um dos seus dias pregando o Evangelho do Reino, pregando a paz e a salvação, principalmente aqueles que estavam perdidos. E Jesus estava reunido com duas classes de pessoas. E quem eram essas duas classes de pessoas? Eram os publicanos e pecadores. Diga, publicanos e pecadores. E isso para os escribas e fariseus era algo totalmente atípico, estranho e inadmissível. Jesus, aquele que veio dizendo ser Deus, dizendo ser rei, dizendo ser Senhor, dizendo ser um judeu cumpridor da lei, e por isso que os escribas e fariseus estavam na cola de Jesus, porque os escribas e fariseus eram fiscais da lei, e todo profeta que surgisse, todo pregador que surgisse, ele seria provado pelos escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus eram quem detinham os morros da lei, eram eles que tinham a responsabilidade de fiscalizar, para saber se um profeta estava profetizando a verdade, se um pregador estava pregando a verdade. Por isso que tanto João Batista como Jesus era sempre perseguido pelos escribas e fariseus, porque eles queriam ver se pegavam tanto João Batista como Jesus em alguma falha na pregação da lei. E nesse momento os escribas e fariseus estavam perto, em algum lugar, vendo Jesus conversar com quem? Com publicanos e pecadores, coisa que não era normal para um judeu, principalmente para um judeu que dizia ter vindo diretamente de Deus e ser o próprio Filho de Deus. E Jesus estava conversando com publicanos. E quem eram os publicanos? Publicanos eram judeus que, após a invasão do Império Romano sobre Israel, se deixaram vender para o Império Romano. Eles deixaram a lei e agora estavam trabalhando para o Império Gentil, o Império Romano. E eram pessoas como Mateus, coletores de impostos, eram outras pessoas que trabalhavam em algum ofício para o Império Romano. Isso para os judeus era inadmissível, porque judeu que prezava a lei não se deixava de forma alguma trabalhar para um gentil. E logo todo judeu que trabalhava para um gentil era considerado traidor de Israel, traidor da lei mosaica. Então o publicano era esse tipo de gente. E com quem Jesus estava? Com estes publicanos. Mas Jesus estava também com outra classe de pessoas. E que outra classe era? Era a classe dos pecadores. Essa era a classe pior que havia na sociedade. Eram as prostitutas, eram os ladrões, eram as pessoas que para os judeus
pobre, miserável, que vivia pelos becos e valados. E olha com quem Jesus está, com publicanos e pecadores. E não somente Jesus está pregando o evangelho a eles, Jesus está sentado à mesa, comendo e conversando com eles. E esta ação de um judeu sentar-se à mesa para conversar com qualquer pessoa era a mesma coisa de dizer: eu estou sentado à mesa porque eu confio em você, eu dou crédito a você, eu quero que você compartilhe dos meus segredos, da minha vida, e quero compartilhar também da sua vida. E isso para os judeus não era bom, não era admissível, porque os judeus, principalmente os escribas e fariseus, se consideravam a classe nata da sociedade, eles consideravam a raça pura, que não podia se misturar com ninguém. E olha, chega Jesus, filho de Deus, dizendo-se Salvador, dizendo o único verdadeiro, e agora se juntando com quem não presta. Se esse Jesus fosse de verdade filho de Deus, segundo a visão dos escribas e fariseus, ele deveria estar com os escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus eram os que jejuavam 2 vezes por semana, eram os que davam dízimo, eram os que oravam nas principais ruas movimentadas da cidade. Os escribas e fariseus eram os exemplos, eram os modelos a ser seguidos. Mas Jesus não estava com esse tipo de gente, Jesus estava com gente pior. Jesus estava com publicanos, traidores de Israel, e Jesus estava com prostitutas, ladrões, desobedientes e rebeldes. Quando os fariseus e escribas olham para Jesus conversando com essas pessoas, eles começam a murmurar e diz: olha só, esse Jesus que diz ser o que é, tão puro, filho de judeu, cumpridor da lei, olha por que ele se junta. Está sentado à mesa, comendo com aquele traidor, com aquela prostituta. Isso não pode ser judeu. Isso não pode ser filho de Deus, coisa nenhuma. Porque ele só se junta com quem não presta. E foi nesse momento de murmuração que surge essa parábola. E Lucas diz que nesse momento em que os escribas e fariseus murmuravam, Jesus lhe propôs esta parábola. Se Jesus estivesse dizendo assim: chegue-se a pé, eu quero contar uma coisa para você. E olha só, por favor, para seu irmão, preste atenção. Jesus olha para os escribas e fariseus e diz: deixe-me contar uma história para vocês. E Jesus começa a fazer uso de uma coisa que ele sempre fez: parábolas. E o que são parábolas? São comparações, símiles. São histórias que não aconteceram, mas são ilustrações que têm como objetivo tirar uma única verdade. Parábola não é algo que você possa tirar de cada parte um significado. Na verdade, você tira um significado de toda a parte. E Jesus começa a fazer uso de parábolas, e Jesus diz: olha, havia um homem, um pastor, que tinha 100 ovelhas. E no pastoreio das 100 ovelhas, ele está voltando para casa e observa que estava faltando uma, porque na contagem ele vê que só havia 99. E o que é que ele faz? Ele deixa as 99 com seus amigos e corre ligeiro para buscar esta ovelha perdida. E quando acha essa ovelha perdida, coloca sobre os seus ombros e de forma alegre, saltitante, volta para os seus amigos e diz: olha, vamos botar agora uma festa, porque esta ovelha que estava perdida eu achei, e é motivo de alegria por isso. Só que essa história, para a nossa cultura, é algo muito simples, principalmente porque estamos acostumados com o termo pastor, com uma pessoa chamada pastor. O pastor para nós é um pai, é um amigo, é um líder da igreja. Mas nessa época em que Jesus usa essa imagem de um pastor era considerado como um salafrário, como um corrupto. Pastor não era uma pessoa que era benquista pelos escribas e fariseus. Tanto que no Evangelho de João, quando Jesus diz: eu sou pastor, alguém fica olhando para Jesus pensando que Jesus era qualquer um. Jesus disse: não, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Para você ver que a imagem que se tinha de pastor não era mais de boa. E a primeira imagem que Jesus usa aqui para dar uma lição aos escribas e fariseus é a imagem de alguém que não servia de nada para os escribas e fariseus. E os escribas e fariseus já começam a ter um choque com aquilo que Jesus começa a contar. Tipo assim, o que ele quer dizer com isso?
Mas Jesus não termina a história, Jesus continua e diz: olha, eu tenho mais uma coisa para contar para vocês. Havia uma mulher que tinha 10 dracmas. Ela tinha um ornamento feminino que lhe dava direito moral, que lhe dava respeito, e esse ornamento, não sei se um colar, se um diadema, era composto por 10 moedas, 10 dracmas, que não tinham valor monetário, mas valor moral. E essa mulher, um dia em sua casa, não sei se acordando, não sei se no trabalho da casa, trabalho doméstico, ela disseram que naquele conjunto de 10 dracmas estava faltando uma dracma. E ela percebe que a sua moral está em jogo. E ela se desespera, pega uma vassoura, acende a candeia, vai nos móveis e desesperadamente ela procura a dracma perdida, porque se ela não encontrasse a dracma perdida, ela poderia, com aquele ornamento faltando uma dracma, poderia ser considerada uma prostituta. E ela entra em desespero, mas ela encontra, após varrer a casa, encontra aquela dracma perdida, e quando encontra, sai da casa alegre, chama as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. E agora Jesus piora ainda mais a situação, porque Jesus, primeiro, ele usa a imagem de um pastor, e agora Jesus usa a imagem de uma mulher. Mulher, na época de Jesus, ainda hoje no Oriente, não vale muita coisa. E na época de Jesus não valia nada. Mulher não tinha vez, mulher não tinha voz, mulher não tinha oportunidade. Mulher nada mais era do que um instrumento de procriação humana. E ainda hoje, em muitos países do Oriente, mulher serve para a construção civil, para carregar pedra, levar água, etc. Então, mulheres eram uma raça totalmente oprimida. Então, primeiro Jesus usa a imagem de um pastor, e agora Jesus usa a imagem de uma mulher. A mente dos escribas e fariseus estava pegando fogo. O que é que esse Jesus quer passar para a gente? Nós somos mestres da lei, nós queremos ouvir coisas grandes, queremos ouvir coisas inteligentes, e ele vem agora contando uma historinha de um pastor que perde uma ovelha, de uma mulher que perde uma dracma, e que ambos ficam tristes pela perda, mas ambos se alegram por encontrar algo que estava perdido. O que é que Jesus quer dizer? Aí Jesus diz: olha, o que eu quero dizer com essas duas histórias é que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Mas os escribas e fariseus ainda não entendem. Aí Jesus entra no terceiro estágio da parábola. Jesus diz: olha, havia um pai que tinha 2 filhos. E o mais moço deles olhou para o pai e disse: pai, eu sinceramente estou de saco cheio de viver debaixo do teu telhado. Eu não quero mais obedecer às tuas leis. Eu quero a parte da fazenda que me pertence, porque eu quero ir para uma terra longe viver a minha vida. Eu não quero ser submisso a ninguém. Eu quero ser o meu Deus. Eu quero ser o meu legislador. Eu quero criar minhas leis e obedecer às minhas leis livremente. Eu não quero depender de ti. E Jesus começa a contar essa história para os escribas e fariseus. E eu tenho certeza que eles começaram a se irritar com esse jovem. Por quê? Esse jovem comete um montão de pecados. Primeiro, ele quebra o grande mandamento com promessa, que é a honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. E chegando para o pai, dizendo: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, ele está, em outras palavras, desejando a morte do pai. Porque o pai só podia dar a parte a ele depois que desse ao mais velho e depois que o pai tivesse morto. Porque a herança só podia ser dividida entre os filhos depois que o dono da herança, o dono da fazenda, morresse. Mas em outras palavras, quando ele chega para o pai, ele diz: pai, eu quero me rebelar, quer dizer, eu quero sair da tua casa. E sabe por que eu quero sair da tua casa? Porque para mim tanto faz, por vivo ou morto, para mim que nem cheira nem fede, eu quero viver a minha lei. E o pai podia muito bem pegar aquele jovem e, amparado pela lei de Moisés, deveria levar aquele jovem para o meio do arraial, apedrejar aquele jovem para servir de exemplo para os demais, mas o pai nada fez. O pai não entra em nenhuma relutância com o jovem, não. O pai olha para o jovem, separa o que o jovem pediu, dá a ele, e o jovem, disposto com toda a sua fazenda, com toda a sua riqueza, que lhe tinha de direito, ele vai para uma terra distante. E o termo no grego para a palavra distante ou longínqua dá a ideia que o filho, esse jovem, escolheu a terra mais distante possível
que não houvesse nem lembrança que um dia ele já teve pai ou que um dia ele já viveu na casa do seu pai. E nessa terra, provavelmente terra livre e gentios, ele começou a viver a sua própria vida. E segundo a acusação do seu irmão mais velho, versos posteriores, o seu irmão mais velho disse que ele gastou todo o dinheiro que tinha com prostitutas, trazendo para a nossa realidade com baladas, com noitadas. Só que nessa terra que ele estava, uma grande crise chegou, uma grande fome. A Bíblia diz que uma grande fome veio sobre aquela terra. Houve uma crise econômica, e na crise econômica o dinheiro que ele tinha também foi embora. E quando o dinheiro que ele tinha foi embora, foram-se também os seus amigos. Ele estava agora sozinho, sem pai, sem amigo e sem dinheiro. E o que é que acontece? Quando ele se vê nessa situação, ele vai a um dos cidadãos daquela terra, e o texto no capítulo, versículo 15, diz que ele se chegou a um dos cidadãos daquela terra, e a ideia aqui no original de que foi escrito o Evangelho, não é que apenas ele chegou uma vez e disse, olha, me dá um emprego, e o senhor daquela terra deu um emprego para ele. Não, a ideia que se tem é que ele se agarrou naquele homem, pedindo clemência, pedindo emprego de todo jeito, como se ele tivesse chegado no primeiro dia e me dá um emprego, e aquele homem disse, não tenho emprego para você, e ele ia de manhã, de tarde, de noite, no outro dia, insistindo com aquele homem, tanto que aquele homem, com maldade, dá um emprego a esse jovem, mas não dá um emprego qualquer, dá um emprego que era um emprego horrível para os judeus, que era de cuidar de porcos, porque porcos eram um animal imundo para os judeus, e toda a criação de porcos não era na cidade, era fora da cidade. Está lembrado que quando Jesus atravessou uma tempestade nas regiões de Genezaré para libertar um demoniado que estava entre os sepulcros, e aqueles demônios pediu para entrar nos porcos, e as pessoas que viram aquilo foram na cidade avisar que Jesus tinha feito isso, para ver que as criações de porcos eram fora da cidade, distantes da cidade. Então, a ideia que se tem é que aquele senhor daquela cidade, daquela terra distante, para maltratar esse jovem, colocou ele para fora da cidade e para cuidar de porcos. Veja que a terra estava numa crise muito grande. E o que é que os porcos comiam? Os porcos comiam bolas de palha, de uma planta que era apropriada para isso. E os escribas e fariseus, ouvindo Jesus contar isso, disse, puxa vida, olha que rascada esse jovem entrou. Primeiro, ele desobedece o pai. Segundo, ele deseja a morte do pai. Terceiro, ele gasta o dinheiro do pai com prostitutas, com bebedeiras. E agora, ele enrascado nessa terra distante, se submete a trabalhar para gentio, tendo que quebrar o sábado. E não somente isso, ele não somente se submeteu a trabalhar para gentio, tendo que quebrar o sábado, ele agora vai cuidar de porco, animal imundo, animal que a gente não pode nem chegar perto. Aí Jesus disse que esse jovem se afundou ainda mais, porque quando ele estava cuidando dos porcos, ele sentiu o desejo de comer a mesma comida que os porcos comiam. Em outras palavras, Jesus estava querendo mostrar que esse jovem chegou em um grau degradante para baixo, o máximo possível. Esse jovem chegou numa situação irreversível. A situação que esse jovem chegou para os escribas e fariseus foi uma situação em que só o zero era o que estava esperado para ele, nada mais. Mas é aí que onde entra Jesus Cristo com a graça e com a salvação. Mas eu queria abrir um parênteses aqui no que eu estou falando. Eu queria falar de uma coisa que talvez você não goste. Olhe para o seu irmão e diga assim: a lei do fracasso. Não, você não falou direito para essa pessoa. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga: o fracasso é uma lei. E falar de fracasso hoje é difícil, porque a gente está vivendo num ambiente religioso de super-heróis. E veja que isso é mostrado até pelos títulos que estão sendo dados aos nossos líderes. Porque hoje ninguém quer ser mais pastor. Pouquíssimos, só como o senhor pastor. Mas a maioria quer ser bispo, apóstolo. Tem um aí dizendo que é pai apóstolo. E que ele é o único que tem autoridade para consagrar apóstolo. Isso é
Nós não somos isso tudo. E eu fico olhando as pregações que tem por aí, em que o homem é endeusado, até nos hinos. Os hinos de hoje é: Deus vai puxar o tapete do teu inimigo e vai mostrar que é contigo. Tu vai ficar lá no palco, e quem não gosta de você vai ficar na plateia, porque você é você, entendeu? Não? Você ora mais, você jejua mais, você consagra mais. Então está acostumando a ideia de que somos os melhores, somos indestrutíveis, somos semideuses. Mas o que Jesus mostra aqui é que ninguém é nada. É que todos pecaram e se afastaram da graça de Deus, por isso carecem da sua glória. Jesus mostra no seu evangelho que todos pecaram, desde a planta do pé ao fio da cabeça, todo o corpo está chagado. E por mais que o mundo beba, no fundo não se prostitua, por mais que ele pague a obra de justiça, Deus manda um profeta e as nossas obras de justiça são para mim como um prato de imundícia. Jesus mostra que desde o advento da queda de Adão e Eva no Éden, o fracasso passou a ser uma realidade para todos. Não foi para alguns. Todos já nascem em fracasso. Davi disse: minha mãe me concebeu em pecado, e em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: você não é melhor do que eu. Os escribas e fariseus tinham a ideia de que era melhor que todo mundo. Eles achavam que iam ser salvos primeiro, que tinham direito ao Filho de Deus primeiro, tudo era primeiro para ele e os outros não presta nada. Mas só que eu queria arriscar e perguntar aqui na igreja: quem foi que nunca fracassou? Quem foi que nunca levou uma topada no meio do caminho e acabou com a sua cara no chão ou em alguma parede dessa da vida? É melhor não comentar, porque existem fracassos ocultos e fracassos que todos souberam, mas todos nós fracassamos já um dia. Todos nós já erramos. Na verdade, toda a Bíblia nada mais é que história de homens e mulheres que fracassaram. Porque quem foi Adão e Eva? Fracassaram. E sabe, pastor, que a gente está no Batista, né? Posso falar da minha casa. E eu falo um pouco da minha casa. Mas sabe aqueles que estão mais de prazo? Esses é os que fracassam mais. E às vezes esse negócio do prazo do ministério nada mais é do que um mecanismo de defesa. Está tentando esconder a sua verdadeira identidade por aquele movimento. Ele está espantando as pessoas para que as pessoas não se aproximem, porque se aproximar dele vai saber quem ele é. E as pessoas hoje vivem com máscaras. Não se humilham. Sabem que estão errados, que fracassaram, mas querem estar acima de todo mundo. E quando alguém da igreja erra, eu sabia, no óleo, no jejum, se fosse como eu, estava aqui, ó. Porque comigo eu sou assim com Jesus, carne e unha. Agora aquela dali não presta para nada, aquele ali, vagabundo de carteirinha. Eu estou mentindo em alguma coisa, irmão? Estou mentindo, irmão? E pergunte, as pessoas da maioria hoje que estão desviadas, por que se desviaram? Porque foram utilizados pela própria comunidade que se acha melhor que todos, quando na verdade todos nós somos vasos de barro, vasos quebradiços, e a única coisa que tem de valor dentro de nós, segundo Paulo, é a excelência de Cristo e nada mais. Glória a Deus. E eu não quero saber se você fala muito
Pessoas que a gente fala com a boca cheia. Tem gente que quer ter um, eu quero ser, não é Davi. Quer ver? Quer ver, amigo? Eu luto com o rei Davi. Eu luto, né? Só luta com o rei Davi, você não quer ser completo. Davi é o único homem da Bíblia que Jesus olha assim, quem Deus olha e diz, achei Davi um segundo meu. Você não quer ver ninguém mais, Jesus. Só acerca de Davi. Davi é o único homem que o texto bíblico diz que procurou. Achei Davi como se tivesse procurado. Encontrou ele por trás das ovelhas e ungiu com seu santuário. Davi já novo, adolescente, matou urso, matou leão, cabra, porque o marido era nordestino, paraguai, mais ou menos. Cabra! E quando ele entrou na guerra lá, derrubou Golias, uma pedrinha, cabra novinho que não dava nem nada, ele não tinha condições nem de levar a armadura de Saul, veja como ele era franzino, comparado com o rei de Saul, mas foi ele que derrubou o gigante Golias. Pulou na casa torácica do gigante, meteu a espada no pescoço e pegou o pescoço assim na cabeça de Golias e disse: aqui, eu não disse que ia mostrar que ainda há Deus em Israel e que Deus peleja, lá. E ele começou a participar de várias guerras, e quando ele vinha já fazendo parte do exército de Israel, vinha das guerras, o povo olhava para Saul, as mulheres começavam a levantar, lá vem Saul que matou seus milhares, mas elas diziam: não, mas Davi está vindo lá atrás. Aí elas já mudavam a história que diziam: mas Davi que matou seus 10 milhares. Davi é o que vocês dizem hoje, o cara. E todo mundo queria um Davi nesse público como pastor. Mas teve um dia que o cabra velho se esqueceu que era homem, fez o que fez, fracassou. E eu não sei se ele entrasse em nossas igrejas hoje, como receberíamos, como um grande rei de Israel, ou como um pecador sem vergonha. Como receberíamos Pedro, outro cara bom. Jesus falou: ele já estava lá, com ele, Jesus. Manda esses bichos te prender, se prender, eu boto tudo dentro do saco, mato tudo, comigo é assim. Jesus disse: Pedro, fica quieto. Pedro, o diabo pediu para pegar tu e fazer assim, ensina a com o pai contigo, jogar tu para cima e ficar brincando contigo. Mas eu não vou impedir que isso aconteça não. Agora eu vou rogar o Pai para que a tua fé não desfaleça. Vai chegar um tempo aí, Pedro, que tu vai me negar. Tu vai me negar feio, que o galo vai me negar, que o galo canta, tu vai me negar 3 vezes. Eu? Vai, se você vai ver. Porque tu, Pedro, vai ser fracasso. O fracasso está vindo à tua espreita. Tu não é Deus não, Deus sou eu. Eu me fiz pecado, mas em mim não se achou pecado algum. Agora tu é feito de barro. Não, Senhor, tu vai ver. Na hora que estava conversando, chega de soldado. Pega para mostrar até mais, pega a espada, mete no pescoço, mata a faixa, pega na orelha, arranca somente a orelha. Jesus disse: bota tua espada na bainha, porque se eu quisesse agora, eu pediria ao meu Pai e ele mandaria várias legiões de anjos para pelejar comigo. Meta tua espada na bainha, porque aquele que com a espada fere, com a espada será ferido, e deixa as minhas coisas eu resolvo. Não se esquece não. Quando pegaram Jesus, já batendo em Jesus, quando Pedro viu Jesus dominado pelos soldados, Pedro disse: ih, rapaz, o negócio ficou preso. Saiu assim quietinho. Porque coisa boa, irmão, é quando você tem certeza que Jesus está com você. Você faz de tudo. Você fica com força de derrubar essa coluna. Mas naquele dia de angústia, qualquer mosquito lhe faz medo. Pedro, quando viu Jesus que ressuscitou Lázaro, quando viu Jesus que curou cego, levantou paralítico, apanhando, sendo açoitado, com Jesus dominado, Pedro se sentiu fraco. E quando perguntaram a esse cabra ao homem se ele conhecia Jesus, por 3 vezes ele negou Jesus. Então toda a Bíblia nada mais é do que relatos de homens e mulheres que, não obstante ter sido escolhidos por Deus, fracassaram. E quem nunca fracassou? Quem nunca errou? Pergunta ao irmão que está do seu lado: você já errou?
trono de Deus é feito de justiça e de juízo, mas adiante vai a sua misericórdia. Somos totalmente dependentes da misericórdia de Deus. Entraram pessoas aqui hoje à noite, pessoas sendo acusadas pelo diabo, achando que não tem mais jeito, achando que a sua vida não tem solução, achando que já esgotaram toda a graça e toda a paciência de Deus. Deus não é assim. Deus é totalmente amor, Deus é totalmente misericordioso. Ele trouxe você aqui esta noite para te dizer: eu quero te perdoar, eu quero te sarar das feridas dessa terra distante que você viveu e que gastou toda a minha graça que eu te dei. Eu quero te trazer de volta, e mais, eu te aceito de volta. Que olha, esse jovem, cuidando de porco, disse: a ficha caiu. Puxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? E lembre-se que ele usa o termo aqui, jornaleiros, e outras tradições de trabalhadores. Jornaleiro porque é uma classe inferior de trabalhadores. Havia trabalhadores que ganhavam bem, que viviam na casa do seu senhor, que confiavam, tinham o privilégio da confiança do seu senhor, e havia trabalhadores de classe inferior, que só trabalhavam por diários, trabalhavam um dia na casa do seu senhor e à noite tinham que dormir fora da fazenda. Então este jovem disse: quantos trabalhadores diaristas do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar dessa situação. Eu vou me levantar dessa situação. Do céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas vamos negociar. Me aceita como um dos teus trabalhadores. E esse desejo que o jovem colocou no coração não ficou apenas em um desejo, transformou-se em atitude. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: de boa vontade, o inferno está cheio. Boa vontade, de nada de atitude. Esse jovem disse: eu vou para a casa do meu pai. E ele levantou-se e foi para a casa do seu pai. Não adianta você vir para a igreja e dizer: Deus, a partir de hoje eu vou mudar, e amanhã não mudar. Essa sua boa vontade tem que ser transformada em atitude. E foi o que o jovem fez: eu vou para a casa do meu pai. Ele sabia o risco que corria. Ele podia, na porta da aldeia, ser apedrejado por todos os cidadãos daquela cidade. Ele poderia ser apedrejado com autorização do seu próprio pai. Mas ele não quis saber das consequências que viriam sobre ele. O que ele queria era correr atrás da misericórdia do pai. Ele foi atrás do pai querendo negociar com o pai. Se não me recebe como filho, me recebe apenas como trabalhador. E todo sujo, todo maltrapilho, todo rasgado, maltratado pelo pecado nessa terra distante, ele vai voltando. E ele volta no dia que o pai estava na porta, e o pai, quando olha para ele distante, percebe que é ele. Ao invés do filho correr ao pai, foi o pai que correu ao filho. E o pai não correu com um pedaço de pau nem com pedra. O pai correu foi com braços abertos, cheio de misericórdia. Abraçou o filho com um beijo de beijo. E ele interrompeu o pai, disse: pai, peguei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele queria negociar com o pai, tipo assim dizendo: me deixa ser um dos teus empregados. O pai interrompe a fala dele e diz: cala a boca. Chama um dos servos e diz: olha, vai lá, corre na aldeia, pega o melhor vestido, pega um anel e pega a sandália nos pés e mata o bezerro cevado, porque se meu filho estava morto e ele deu, que esse perdido foi achado e o filho vai ter alegria. Que relógio ruim. Mas deixa eu dizer algumas coisas aqui. Um dia eu estava estudando esse texto de madrugada e fui tocado por Deus, porque eu sou o mais pecador entre vocês. Por isso eu gosto tanto do Evangelho. E o Evangelho é para pecador, o Evangelho é para anjo. E olha o que esse pai fez. Quem correu atrás do filho? Quem correu? O pai. Quem correu? O pai. Era para o pai ter feito isso? Não. Por direito não era, e por cultura também não. Porque um homem de idade, chefe de aldeia, respeitado, correr atrás de alguém era quebrar o protocolo. Ele era senhor, ele não podia correr atrás
atrás de ninguém, as pessoas que tinham que correr atrás dele, principalmente este filho esbanjador. Mas esse pai quebra o protocolo e lança em jogo a sua própria honra quando corre atrás de um pecador. Aí eu me lembro do que Jesus fez por mim e por você. Paulo disse que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se fez homem e se humilhou até a morte de cruz. Por quê? Para me salvar. Ele era Deus, a excelência da glória de Deus, mas decidiu sair da glória, pisar aqui na lama, por causa de Maria, de Pedro, de Luís, de João. Foi pela graça e misericórdia dele. Talvez você diga, não, mas Jesus fez isso porque eu sou bonzinho. Não! Paulo diz ao segundo de Éfeso, não! E, perdão, João diz na primeira epístola, não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pergunta no mundo do seu outro, você sabe o que é propiciação? João pega essa palavra emprestada do mundo religioso pagão da época. Quando a cidade era pestes ou coisa parecida, cada chefe de religião ia desesperadamente sacrificar o seu Deus, porque eles entendiam que aquela maldição de terremotos e pestes estava vindo sobre a sua cidade, sobre o seu país, porque havia um Deus bravo e nervoso, tirado, e eles tinham que, através do sacrifício, aplacar a ira desse Deus. E eles sacrificavam crianças, animais, ofereciam sacrifício para aplacar a ira de Deus. E isso era denominado como propiciação. Mas João diz que quem fez isso foi o próprio Deus, para aplacar a sua própria ira. Quando você nasceu, você já nasceu inimigo de Deus. E Deus já era teu inimigo. Estávamos totalmente destinados ao inferno. Estávamos totalmente destinados a padecer o que esses dois jovens aqui ensinaram. Ser tomados pelos anjos de Deus e sermos levados ao inferno. Era esse o nosso destino. Estávamos destinados à ira. Mas Deus, antes da fundação do mundo, já me via aqui no Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, em Werneck. Eu já vi o pastor Luiz ia estar aqui. E ele olha e diz, não, eu amo eles. Mesmo eles estão em pecado, corrompidos pelo pecado, mesmo eles têm que padecer a minha ira, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplacar minha própria ira, já que eles não têm como oferecer nada para aplacar minha ira, eu vou oferecer o meu próprio filho para aplacar minha própria ira. É aí que Jesus desce, João diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua graça e a sua glória como o unigênito do Pai, e Cristo morre na cruz, por isso que na cruz as trevas aparecem por 3 horas, e Jesus grita, Eloi, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus grita porque ele estava separado de Deus, por causa dos meus pecados e dos teus pecados, que estava sobre Cristo, e os meus pecados sobre Cristo, afastou Cristo do seu Pai, afastou Cristo da sua glória, e Cristo estava padecendo a justa ira de Deus, ira que era para cair sobre mim, ira que era para cair sobre você, mas ali Cristo estava sendo propiciação pelos nossos pecados, foi através do sacrifício de Cristo, do Calvário, que ficamos livres da ira de Deus. E eu não entendo como é que tem crente que, sabendo disso do Evangelho, não se alegra com Cristo. Eles só se alegram se tiver carro novo. Eles só se alegram se Jesus abrir porta de emprego. Eles só se alegram se vier para a igreja e forem curados. Eu me alegro doente, sem carro, desempregado, porque o que Cristo tinha que fazer por mim já fez. Eu vim para o inferno, ele me tirou das trevas e me colocou na maravilhosa luz. E ele me testemunhou no céu. Você quer mais o quê? E fica esses cabeção aí na televisão. E aí, como é a tua vida?
Ah, pastor, minha vida não era nada. Como diz você, está com vontade de rapar fora. Mas aí depois que eu vim para a igreja tal, né? E coloquei tudo na fogueira. Agora eu tenho 3 empregos, 5 celulares, 2 aviões, 30 empregados. Para com isso. Jesus não morreu na cruz para me dar limusine, para me dar carro novo. Jesus não morreu na cruz para me dar apartamentos em Copacabana. Jesus não morreu na cruz para me dar dinheiro para me viajar pelo mundo todo. Ele morreu na cruz para me perdoar os meus pecados e para me livrar da minha mortalidade. Isso é Evangelho, João 13,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que toda aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Com dinheiro, sem dinheiro, com R$1, com R$100, morando em casa grande e casebre, na beira de praia e favela. Jesus morreu por você para me dar vida eterna. Aleluia. Você tem uma coisa tão boa do céu. Não é bom o Evangelho de Jesus. E esse pai vai, corre, beija o filho e coloca a capa do filho. Você sabe que capa era essa? Pastor, você deixa eu lhe abusar um pouquinho? Por favor. Só para ilustrar, só para tirar seu terno. O senhor é tão bonito quanto eu. Mas vamos dizer que o senhor é o filho esbanjador. Ele vem assanhado, sujo, maltrapilho. Os cidadãos da cidade já estão sabendo que o filho voltou. Alguns já apareceram de anunciarem o seu pecado, a sua vida de pecado, para apedrejá-lo. E eles estavam cobertos pela lei. Mas o pai, antes que ele entrasse na aldeia, o pai mandou trazer a capa. E o pai faz assim. Não era a capa qualquer, era a capa dele, era a capa do pai que estava sobre o filho. E não era a capa como terno, a capa que vinha até os pés. Cobria todo o corpo, aquela capa grande. E o filho calça sandálias, porque estava descalço e tem devolvido na mão um anel. E o pai diz: bora filho, agora você pode entrar na aldeia sem perigo, acompanhado por Deus. E quando ele vai entrando na aldeia, os fofoqueiros de carteirinha. Cadê? Oxi. Vamos dar um nome nesse jovem, Toninho. Toninho foi para aquela terra e viveu uma vida de bagaceira. Não me disseram que ele estava maltrapilho e imundo. Olha como ele está bonito, olha a capa que ele está vestindo. Olha como ele está cansado e está com a mão. Ele não vai odiar qualquer, não vai para fazer coisa feia, não. Olha só, por que isso? Porque o profeta Isaías disse que Deus nos cobre com a sua veste de justiça. Ladrão, traidores de Israel, todo mundo, branco,
preto, pobre, pequeno, grande, leigo, intelectual, chinês, brasileiro, americano, australiano, todo mundo tem direito a morrer. Independente do teu passado, independente da tua história, independente da mancha que o diabo pôs sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, independente disso, Jesus morreu na cruz, custa não por isso. Jesus não morreu pelos heróis, Jesus não morreu pelos super-homens, não. Jesus morreu para liberar os pecadores do mundo e você, para viver o rei, em glória e em beleza, nós estamos em Cristo. Os fariseus olharam e disseram: esse jovem morreu não, Jesus? Ele não merecia ter essa recepção do Pai. Eu já disse: quem disse que eu terminei a história? Que foi que o Pai não foi preparado para o meu mundo? Desça! Diga algo! Aquela partilha de Zabuma lá, pegando fogo, a feira levantando, a carne assando na brasa, o filho mais velho está lá trabalhando no campo. E fora da aldeia, ele escuta a palavra de fé. Ele escuta que um chefe do pai imediatamente quer estar vendo aí. Quer estar vendo o que houve? Ah, não sabe não, teu irmão voltou, gente. Estão fazendo festa porque matou a ele, não. Está fazendo festa que ele voltou, foi restituído de tudo. Como é a história, meu irmão? Gastou dinheiro com prostituta e meu pai prepara a festa para ele quando ele volta. Diga, meu pai, eu estou esperando ele aqui de fora. O filho mais velho estava bravo e não teve entrado. Toda a santidade, banhada de orgulho, afasta pecador. Olha, irmão, não você que xinga o mundo, você que é muito santo, pelo amor de Deus, seja santo conforme a Bíblia. Jesus era santo, mas nunca expulsou prostituta, nunca expulsou homossexual, nunca expulsou ladrão e pegava das pessoas. E o poder da palavra transformava as pessoas. Para não importar as pessoas para o inferno não é seu. O inferno não é o lugar das pessoas, o lugar das pessoas é o céu. Ofereça a graça, dentro do caminho é o Deus. Chama meu pai. Ela vai o pai. O pai é humilde dele. O pai podia dizer que ele estava besta, vamos deixar lá morrendo no sol. Mas o pai é humilde. Diga, meu filho. O pai quer estar vendo. O quê? Deus sempre foi filho certinho seu. Nunca me deu trabalho assim. Mas essa festa que o irmão que gastou dinheiro de prostituta, ele voltou e eu estou sabendo que tu preparou uma festa para ele. Eu sempre estive contigo, tu nunca me deste ovelha para matar com meus amigos. É desse jeito que tu me trata, papai, deixa de ser besta, meu filho. Tudo que eu tenho é teu também. Se tu pedir, não sou uma não, eu dou um. Pode matar, mas a teu irmão não era necessário fazer isso. Porque teu irmão estava morto e reviveu. Olha, aquele homem é convertido. Eu vou dizer mais ou menos assim, tem mais. A terra é minha, o pé é meu, eu mato na hora que quiser. E a festa começando e vai Aleluia! olha para seu irmão com carinho. Deus poderoso! E diga, você. Na ponta dele para ele, você.